Iremos agora dar sequência no antepenúltimo tema do nosso curso. Esse tema retoma algumas questões relacionadas com o despertar da consciência, com a atenção plena, com esse estado meditativo de recordação de si, em que a nossa atenção está presente de momento a momento, de instante a instante. Estado esse que vai mais além da técnica, que com os olhos fechados, corpo e mente relaxado, nós buscamos esse estado de êxtase, de meditação. Com essas técnicas que nós vamos aprender e estamos praticando desde o início, nós vamos alcançando essa habilidade tão incrível de estar presente aqui e agora, de momento a momento. Esse tema fala sobre os 4 estados de consciência. Primeiro vale dizer o que é consciência, porque nós entendemos a consciência por diversos ângulos, por diversos aspectos, que podem diferir em alguns conceitos. Por isso, quando a gente fala de consciência no curso, nós estamos falando de atributos muito interessantes e muito importantes para a nossa vida, que envolvem esse estado de alerta, que envolvem esse estado único, em que quando ela está presente, nós estamos percebendo, sentindo o nosso corpo, percebendo onde nós estamos, percebendo o que estamos fazendo, esses 3 aspectos da chave sol. Porém, quando ela está ausente, nós temos emoções negativas, pensamentos negativos, que nos levam a cometer determinados erros. Então, nós sabemos que a consciência está presente quando nós estamos vivendo o momento. Isso é um estado superior de consciência. Então, esse tema é interessante porque a gente difere ou diferencia cada um desses 4 estados. E no curso nós vimos 2 técnicas para manter esse estado. Uma é a chave sol, que a gente divide a atenção em sujeito, objeto e lugar, que a gente se pergunta o que estou fazendo, onde estou, quem sou. E em vez de uma resposta filosófica, a gente direciona a nossa atenção. Se a gente pergunta quem sou, a gente sente o próprio corpo. Se nós nos perguntamos o que estou fazendo, a gente coloca atenção no que a gente está fazendo. E se nós nos perguntamos onde estou, nós colocamos a atenção no ambiente em que se está. Essa divisão da atenção em 3 aspectos nos leva a esse estado onde a atenção está plena, onde a consciência está no instante. E para que isso aconteça, a gente tem que nos dividir em observador e observado, separando o joio do trigo, separando o que é consciência e o que é ego, separando o que é o melhor de nós e o que é um aspecto prejudicial até mesmo à nossa saúde. Então isso a gente vai percebendo que cada ego tem um sabor psicológico, uma raiva, uma ansiedade, um estado mais deprimido. E ao fazendo isso, a gente coloca isso no aspecto de observado, e sendo a nossa consciência a observadora. Quando a nossa consciência está observando aquele aspecto negativo, a gente vai separando aquilo da nossa consciência, aquele elemento negativo, e permitindo que ela se expresse com mais intensidade, inclusive com mais naturalidade. Por isso, observador e observado, separar o que é essência e o que é ego mediante a autoobservação. Então, para a gente entender os 4 estados de consciência, a gente também deve entender ou revisar com mais profundidade algo que a gente viu lá no comecinho do curso, que são as fases de adormecimento da consciência: identificação, fascinação e sonho. Na identificação, nós que uma hora estávamos alertas, vivendo o momento, com a atenção presente, com a atenção plena, a primeira coisa vem a identificação. Nós vamos perder esse estado. E esse estado, às vezes, estado de consciência, estado de alerta, às vezes dura 1 minutinho ou menos, antes de acontecer essas 3 fases. E percebendo elas, a gente consegue permitir que isso dure por mais tempo, cada vez mais, até a gente conseguir viver mais alerta, mais com a consciência presente do que com a consciência adormecida. Até que a gente consiga desenvolver essa habilidade em que a gente só está com a consciência presente, o que é muito raro, né? Pouquíssimas pessoas adquiriram isso, mas é uma habilidade que vale muito a pena. Então, primeiro, nós vamos entendendo que fazemos o exercício em determinado momento. O chave sol evocou a consciência no instante. Como é que a gente perde esse estado? Com a identificação, a gente coloca atenção em algo, tira a atenção dos 3 aspectos da chave sol. Então, pode ser uma ofensa, pode ser alguma coisa que nos traz ansiedade, pode ser uma frustração, quebra de expectativa, pode ser até o barulho do trem, uma buzina de um carro, não importa. Com a identificação, primeiramente, a gente perde a atenção. Com a fascinação, a gente começa a desenvolver emoções e pensamentos negativos, equivocados, relacionados com isso que nos distraiu. E no sonho, a gente já começa a agir. A gente pode partir para uma agressão física ou verbal, nosso corpo se contrai, a gente comete algum erro. Então, identificação, perdemos a atenção. Fascinação, vem pensamentos e emoções negativas, segundo a distração. E no sonho já é um aspecto motor, já é uma ação. Aqui são alguns artigos relacionados com essa aplicação, o chamado mindfulness, né, dessa atenção plena, relacionado com a neurociência, neuroplasticidade, relacionado com a qualidade de vida, relacionados com intervenções de saúde pública, e muito material, pesquisa a respeito disso. Se nós formos estudar os 4 estados em si agora, vamos do mais inferior para o mais superior. O mais inferior é o chamado de ecásia. Em ecásia, a gente tem instintos negativos. É nesse estado que aparece uma crueldade, uma violência, uma agressividade, seja no aspecto mais grosseiro, né, de uma guerra, de um conflito familiar, de um conflito em um relacionamento amoroso, em que a pessoa fica vermelha, fica nervosa, ou seja, num aspecto
mais sutil, que a gente às vezes nem, nossa autocrítica nem pegaria, né, vamos dizer assim, mas que nos faz perder totalmente a estribeira, como dizem, em que a pessoa começa a agir de uma forma negativa, em que o sonho da consciência está presente. Então a gente age negativamente e a gente age sem pensar, né? Não tem um filtro ali do centro intelectual para guiar a nossa ação. A gente simplesmente age de uma forma instintiva, a gente age de uma forma negativa. O segundo estado já melhora um pouquinho, mas ainda não está bom. É o estado de pistes, em que é o estado em que tem um dogma, que tem um sectarismo. Tipo, o meu time de futebol é melhor que o fulano, minha religião é melhor que a do Beltrano, meu partido é melhor que o Beltrano. A pessoa não age instintivamente, mas ela age por um sectarismo, ou ela age por uma crença. Então vamos supor que ela sente vontade de agredir alguém, mas ela não age por causa de uma crença em que ela vai para o inferno, ou porque ela tem medo de ser presa, ou tem medo de um processo, ou tem medo de piorar a situação. Então ela, nesse caso, ela não age por consciência, ela não age por uma reflexão, ela não age por uma emoção superior, ela age por medo ou por um dogma. Esse é o estado de pistes. Ela não age por instinto, já melhorou um pouco, mas ela passa a agir por medo, ou ela pode agir tem um ato ali sem uma compreensão. Vamos então a um estado que a gente quer chegar. Esse é um estado que é tangível a todos nós que estamos refletindo sobre isso nesse momento, que é o estado de dianoia, o estado de autorreflexão. Esse é o estado que a gente está vivendo no instante. Então é o estado que a nossa atenção está plena, que nós estamos fazendo chave-sol, que a gente está alerta. E esse estado, para viver esse estado, requer um super esforço, principalmente no momento histórico que a gente está vivendo, que a nossa atenção tem um preço no anúncio das redes sociais. Então é tudo busca roubar a nossa atenção, um segundinho, um minutinho. Então tem muitos estímulos fazendo com que isso aconteça. Então aí a gente tem que fazer um super esforço para manter esse estado de consciência e com isso alcançar esse estado de dianoia. Mas qualquer estímulo pode fazer a gente cair para o segundo ou para o primeiro, agindo por um medo ou por um instinto. Mas quanto mais a gente vive esse terceiro estado, mais a gente se aproxima de alcançar o próximo estado, onde já não há mais essa variação. Para muitos isso é teórico, né? Pouquíssimas pessoas, a gente tem pouquíssimos relatos de pessoas que alcançaram esse próximo estado, mas a gente consegue ver que é muito factível, muito objetivo, as vantagens que a gente tem em tomar para nós essa missão, esse objetivo de viver o terceiro estado de consciência, de viver o estado de dianoia. Então, mais do que entender de forma teórica esses estados, a gente deve vivê-los, né? Reconhecer na prática o que é estar no terceiro estado de consciência, viver no momento, com as técnicas que a gente vem aprendendo ao longo do curso, isso já vai ficando possível. Para saber, não, aqui é o terceiro estado de consciência, aqui é onde tem paz, serenidade, é nesse estado que eu quero viver, né? Esse estado que eu quero conquistar de momento a momento. E aí as nossas ações estão relacionadas com esse estado, né? A pessoa age vivendo o momento. Então, no caso, a gente tem um quarto e último estado. O estado de nous, ou estado noético, é um estado para aquelas pessoas que alcançaram esse nível de consciência que a gente chama de autorrealização. Pouquíssimas pessoas alcançaram, né? Isso é relatado na literatura. A gente vê pessoas que muitas vezes são reconhecidas historicamente com uma capacidade, né, com uma solvência moral, com uma conduta inatacável. É lógico, ninguém consegue agradar todo mundo, mas são as pessoas que têm uma percepção da vida muito diferente, elas são únicas, né? A gente vê Buda, por exemplo, a gente vê Jesus, Maomé é considerado assim, né? Porque muitas vezes nós no Ocidente temos uma visão um pouco equivocada, né, do islamismo, mas quando a gente estuda a fundo essa cultura, Zoroastro, o próprio Dante Alighieri, né, ele é considerado uma pessoa com um nível muito alto de consciência, não necessariamente tenha alcançado o estado noético. Então, dentro das religiões, dentro, né, da filosofia, dentro da história da humanidade, a gente consegue ver algumas pessoas que alcançaram esse estado. Não que a gente vai ter isso como uma ambição, mas a gente vai entendendo a importância de conquistar esses estados de consciência mais elevados no nosso dia a dia. Então, para a gente relembrar todas as práticas que a gente viu até aqui, a meditação, lembrando dos seus 5 passos fundamentais: relaxamento do corpo, da mente, concentração, a meditação profunda que combina a concentração e o sono, e o samadhi, que é o êxtase da meditação. É um estado também que se apresenta quando a pessoa está no terceiro estado de consciência, vivendo o momento. A chave sol foi vista desde o terceiro tema, lá no comecinho do curso, que é algo que a gente deve colocar, pode colocar até uma agenda, né, no celular, no relógio, para vibrar, para nos lembrar de fazer ao longo do dia. Quanto mais a gente faz, mais intenso, mais frequente e mais duradouro é o terceiro estado de consciência. A dissolução do ego, que é aquela didática que a gente escolhe um aspecto, um mau hábito, um vício, trabalha 30 dias, começa com o hábito de meditar diariamente na dissolução do ego e vai, mês a mês, conquistando uma parte da consciência, alguns diriam conquistando a alma.
desde o ponto de vista da medicina integrativa, baseada em evidência. Temos diversos ciclos relacionados com a nossa energia, em especial a nossa energia sexual, sexualidade, que nós vimos na semana anterior, e que fala sobre essa técnica em que nós conhecemos dentro da utilização do mantra Hansa. Então vale, se você não viu, né, quem ainda não viu, assistir esse tema, que é o 19º tema do curso, que é o 3º tema avançado, que a gente enviou o link no grupo, para que assista um pouquinho e entenda a respeito disso. É uma técnica relativamente simples, mas que é uma das poucas técnicas que a gente incentiva e muito que faça parte da nossa agenda diária. Tem algumas técnicas que a gente coloca como opcional, né, de acordo com a necessidade, mas essa é uma técnica que deve ser feita todos os dias. O observador observado, nós destacamos a importância nesse tema, mostrando sobre esse aspecto, né, que nos permite distinguir o que é ego e o que é essência. Essa técnica de autoobservação que em um só tempo leva uma atenção para dentro e nos ajuda a discernir o que é ego, o que é essência, o que é natureza inferior e o que é natureza superior. Concluímos então esse tema que nos mostrou a respeito dos 4 estados de consciência, destacando a importância de estar no 3º estado, que é o estado em que a nossa atenção está plena e que nós conseguimos alcançá-lo mediante técnicas, e ao dedicar uma vida a isso, podemos um dia chegar ao 4º estado, que é o estado de novo, o estado noético, em que a gente já não precisa fazer esse esforço para não variar mais, não cair mais em estados inferiores. Espero que você tenha gostado. E buscando então uma posição confortável, em que o seu corpo não peça movimento, indicamos que acesse na descrição do vídeo a prática de hoje e que possa desfrutar de um momento de relaxamento e de concentração, e quem sabe que isso faça parte de uma boa prática, que essas técnicas de relaxamento e concentração faça parte de sua agenda diária. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.